As drogas anti-obesidade, as famosas canetinhas, um avanço ou uma solução mágica? Hoje vamos conversar sobre a sua utilização de forma segura e saudável. Mais do que números na balança, estamos falando de saúde, autoestima e qualidade de vida. Hoje iremos conversar com especialistas como cuidar da obesidade com empatia e ciência. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. Mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala Aí SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí SESMAC, um espaço onde temas importantes e necessários são discutidos aqui e por profissionais especializados, né, João? Isso, Águida. E o tema é muito importante e está bem em evidência, né? Vamos falar de saúde, de emagrecimento, né? Das consequências de substâncias que são usadas nesse processo, que hoje está muito na moda. E hoje trouxemos duas pessoas muito importantes para o SESMAC, porque são dois professores, né? A professora Andréa e o professor John. E eu pediria, agradecendo, né, Águida, já a vocês estarem aqui presentes e pedir para vocês fazerem uma breve apresentação de vocês. Sejam bem-vindos. Primeiras damas. Sejam bem-vindos e tenho certeza que muitos questionamentos, porque quem já utiliza, né, dessas, a gente pode chamar de drogas mesmo, para anti-obesidade, que são Ozempic, vou falar das marcas, não sei se vai ser proibido, mas vamos lá. Mas não tem como, né? Porque são elas que estão aí em movimento, em crescente, tem pessoas que usam, tem pessoas que pensam em utilizar e tem várias dúvidas. Sim. E é justamente para isso que a gente está aqui com vocês. Sejam bem-vindos e a gente quer conhecer um pouquinho quem é a Andréa, quem é o Johnny. Vamos lá, meu nome é Andréa Aragão, sou nutricionista. Eu estou no SESMAC há 25 anos. Novinha, né? Novinha. Fiz parte da fundação do curso de nutrição e coordenei o curso durante 12 anos. Né? Ainda estou na casa, hoje mais com a parte de estágios. Né? E tenho também, né, nessa época de transição, de sair da coordenação, eu criei o Instituto Andréa Aragão. Era um sonho que eu tinha há muito tempo, né? Lá a gente tem nutricionistas, a gente tem muitos ex-alunos que trabalham com a gente tem médicos, o Johnny está lá na nossa equipe, temos endocrinologistas, temos pediatras, gastro, então já tem uma equipe bastante, temos 12 profissionais de saúde, né, dentro do Instituto. Hoje também me identifiquei com algo que eu gosto muito, né, que é dar palestras. Hoje eu rodo o Brasil, né, falando sobre nutrição. Né? Tenho mestrado, tenho algumas pós-graduação e vivo assim hoje, né, tentando trazer mais qualidade de vida com foco maior, né, nas mulheres. Minha vida hoje é cuidar de mulheres. E a gente faz parte do SESMAC sempre é muitos anos de SESMAC, né? Eu tenho quase saído. André, é a cara da nutrição do SESMAC. SESMAC Nutrição. Eu acho que o SESMAC, eu tenho uma história de amor muito grande, né? Que eu estou trabalhando isso, né? Porque daqui a pouco estou próxima a me aposentar. Mas, né, eu entrei no SESMAC, eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Então, foi no SESMAC que eu cresci. Como ser humano e como profissional, né? Porque as oportunidades, eu tinha acabado de sair da faculdade, né? E recebi essa missão lá de fundar o curso. E assim meu nome foi se fortalecendo, né? Graças ao SESMAC, né? A gente tem que ter gratidão, né? Muito sempre. Bom, eu sou Johnny, eu sou endocrinologista, né? Sou professor do SESMAC há menos tempo, né? Vou fazer 4 anos que eu dou aula no SESMAC. Sou professor de endocrinologia e sou investigador no Centro de Pesquisas Clínicas, né? Eu faço pesquisa no SESMAC na área de diabetes e cardiometabolismo. Eu tenho doutorado em biotecnologia. Faço parte, né? Eu e a André, a gente trabalha junto lá no Instituto. Já fui presidente da Regional Alagoas, da SBEM, né? Hoje sou delegado da ABESO, né? Que é a Associação Brasileira de Estudos para Obesidade. Então, eu sou delegado da ABESO em Alagoas e sou membro do Departamento de Obesidade e Doenças Associadas da ABESO Nacional. Então, que maravilha. Então, acho que a gente está aqui realmente, né, João? Para tirar todas essas dúvidas. Exatamente. Porque assim, a gente vê muita gente, a gente escuta muita coisa. Hoje tem um acesso muito fácil na palma da mão. Isso. E tem todo tipo de informação.
A gente sabe que tem informações seguras de profissionais e tem outras de mais informações. E a gente tem esse espaço aqui justamente para trazer temas como esse com profissionais para alertar, para orientar da melhor forma possível. Esse é o caminho do Fala Aí, né? Isso, e é bom alertar, né, que o que se busca muitas vezes são coisas genéricas, né, que não enxergam o lado da individualidade de cada um. Então, cada vez mais temos que ser responsáveis, né, e não pensar que uma simples informação é o bastante para a gente direcionar um tratamento, né, em qualquer área, né? Isso. E, de qualquer forma, sem ter uma orientação do profissional, que eu acho que esse é o caminho, né? E aí, para a gente iniciar nesse tema, né, que isso aí tem sido tão falado, meu Deus, eu só se vê falar isso. Eu acho que em conversa, em tudo que é ambiente de grupos de amigos, né, seja em casa, se fala. A gente queria entender logo a questão do contexto, né? O que são essas drogas, como é que funciona, e partindo do início mesmo. Certo. Então, assim, até para trazer o pessoal, né, para entender do que a gente está falando, então, as canetinhas, né, emagrecedoras, né, que na verdade são análogos do GLP-1. Tá? Então, o GLP-1 é um hormônio que a gente produz. Então, quando a gente come, a gente produz esse hormônio chamado GLP-1, que é ele que vai dar alguns sinais para a gente parar de comer, regular nossa glicose, a questão da gordura, enfim. O problema é que o nosso GLP-1, ele dura muito pouco tempo. Ele dura de 2 a 8 minutos depois que ele é liberado. E aí, o GLP-1, né, a droga GLP-1, as canetinhas, elas foram criadas para tratar diabetes. Né? Porque se viu que esse efeito do GLP-1, né, o efeito incretina que a gente chama, ele é um efeito que vai fazer a glicose baixar. Nos testes da medicação, nos estudos com a medicação, foi visto um potencial de emagrecimento. Então, os pacientes estavam perdendo muito peso, né? Logo com os primeiros GLP-1s que foram criados. E aí foram feitos estudos com obesidade, e aí viram que em outras doses, essas medicações também tinham potencial de fazer com que esses pacientes emagrecessem. E aí, realmente foi uma revolução no tratamento da obesidade, porque antes a gente não tinha drogas tão eficientes, e até drogas que tinham alguma eficiência, elas tinham efeitos colaterais que não eram legais. Então, risco cardíaco, enfim. E o GLP-1, ele entra como uma droga que, além de ser uma medicação que controla a glicose, controla peso, mas ela tem outros efeitos, porque ela tem potencial anti-inflamatório, evita infarto, evita AVC, evita Alzheimer, evita doenças cardíacas, doenças renais. Então, à medida que o conhecimento foi evoluindo, foram vistos novos potenciais dessa medicação, e uma medicação que, a princípio, foi criada para tratar a obesidade, hoje ela é utilizada no contexto também de tratamento de perda de peso naturalmente, para diabetes, mas ela hoje trata diabetes, trata peso em não diabéticos, reduz risco cardíaco, reduz risco renal e reduz risco de doença neurodegenerativa. Então, por isso que, apesar da maior procura para ela seja emagrecimento, então elas se popularizaram com a questão do emagrecimento, mas ela tem todos esses efeitos aí adicionais que a gente deve falar mais sobre eles. Importante. Independente da perda de peso. Importante. É do lado do aspecto estético, né? Vamos dizer assim. Isso. E aí, eu fico pensando assim, a gente escuta muita coisa, como eu tinha falado para vocês no início. E aí surgem também, a gente sabe que tem muitos benefícios, já citou aí alguns benefícios que traz, né? Já foi feito testes, né? Estando na parte da ciência, já é comprovado realmente a eficiência, a eficácia desse medicamento. Mas ela pode ser utilizada em qualquer pessoa sobrepeso? Existe um tipo de pessoa que pode utilizar ou não? A questão de dosagem, como é que funciona isso? Eu fico pensando, porque às vezes assim, meu Deus, é um efeito tão bom, será que não tem nada que possa ter um risco futuro? Isso. Vamos lá. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, eu acho que para quem está assistindo a gente tem que ficar muito claro obesidade é uma doença. Perfeito. Certo. Pronto, primeiro ponto. Era isso, Perfeito, justamente perfeito. isso que eu Decide, né, Júnior? Obesidade é uma doença, obesidade tem CID e obesidade ela precisa ser tratada. Né? A obesidade precisa ser combatida. O paciente com obesidade não. O paciente com obesidade é um paciente doente. Mas o paciente com obesidade ele é um paciente que ele recebe muito preconceito por estar com uma doença. Né? Ninguém sofre preconceito por ter câncer, por ter uma leucemia, sabe? Mas o paciente com obesidade ele sofre preconceito, porque na cultura popular
o paciente está com obesidade, a culpa é dele. E, na verdade, a obesidade é uma doença muito mais complexa do que a gente imagina. Não é só sobre comer mais e se exercitar menos. Existem questões genéticas, questões ambientais, questões culturais, disruptores endócrinos, os próprios alimentos, conservantes, agrotóxicos. A gente não sabe como isso está interferindo. O próprio ambiente, né? A facilidade para consumir alimentos com muito teor calórico, né? Próprias questões psicológicas de ansiedade e depressão que podem causar obesidade da mesma maneira que a obesidade pode causar transtornos psiquiátricos e eles se retroalimentam, entendeu? Então, a coisa é muito mais complexa do que imagina, tá? E aí, quando a gente pega um paciente com obesidade, né? A gente diagnosticou o paciente com obesidade, é uma doença, precisa de tratamento, inclusive medicamentoso. Pacientes com sobrepeso, eles também podem se beneficiar desse tratamento quando esse paciente ele tem alguma comorbidade, alguma outra coisa que a obesidade possa causar ou piorar. Então, por exemplo, o paciente ele não tem um quadro de obesidade, ele tem um quadro de sobrepeso, mas ele tem alteração de colesterol, de pressão, alteração de mobilidade, alteração de sono. Esse paciente também vai se beneficiar do tratamento. E o paciente que ele começa a engatar. Então, o paciente que chega para você e fala assim, estava vivendo minha vida, normalmente fazendo minhas coisas, aconteceu um evento na vida, pode ser uma gestação, um acidente, um trauma, um processo familiar, psicológico, essa pessoa começa a ganhar peso. Essa pessoa está entrando no quadro de obesidade. E por que não intervir nesse momento também, entendeu? Então, o paciente ele também precisa entender, se enxergar, porque a obesidade, sim, tem uma série de implicações, mas o paciente que vai tratar a obesidade, o paciente que busca tratamento da obesidade, ele também tem que querer, ele tem que entender, ele tem que aceitar o diagnóstico que ele tem e saber que muito do que acontece com ele não é culpa dele. Porque existe uma região no cérebro chamada hipotálamo, que é um dos nossos centros reguladores. E na obesidade, existe uma inflamação do hipotálamo. Então, o paciente que está começando a ganhar peso e começa esse processo inflamatório, ele começa a perder o senso crítico. Então, ele começa a não perceber as alterações. E está passando por esse processo. É por isso que às vezes a gente pega uma foto assim, olha, eita, como eu Deus, tava gordo. Realmente a roupa que a gente vai vestir que vai dizer um pouquinho, né? Muitas vezes. Às vezes acontece muito, né? Essa fala do João do preconceito, acho que foi bem interessante, porque a gente realmente, às vezes, o próprio aluno está atendendo um paciente, chegou um paciente obeso, aí ele fez lá uma dieta para o paciente e o paciente retornou depois de um mês. Quando o paciente retornou, ele não perdeu peso. Por exemplo, ele até aumentou. E aí, às vezes, o aluno chega e fala, professor, esse paciente chega da raiva, a gente faz a dieta para ele. Ele não tem compromisso, e ele não né? faz nada. Obesidade é o quê? Aí a gente começa a trazer, né, o conceito de que a obesidade é doença, que a gente precisa encaminhar ele. A gente precisa encaminhar esse paciente para o endocrinologista, a gente precisa encaminhar para o médico que vai precisar de ajuda. Obesidade é uma doença como hipertensão, diabetes, uma doença crônica não transmissível. O diabético precisa tomar medicamento, às vezes, ou não, precisa. O hipertenso precisa. Às vezes, o diabético também, o obeso, quer dizer, às vezes não, quase sempre precisa. E isso, eu acho que as drogas, a gente até conversa sobre isso, né? Que essas drogas aí, quem sabe, daqui a pouco, eles vão ter até uma dose de manutenção, porque a gente fala muito, quando para de tomar o medicamento, o efeito rebote de alguns pacientes, a gente já começa a observar. Claro que existe essa tomada de medicamento de forma, era solta, né? Não tinha... Você tem um acompanhamento, não, podia né? comprar na farmácia se a receita médica. receita. Então, estava sumindo, né, Johnny, das prateleiras. Exatamente, E o pessoal tomava doses erradas, intervalos errados. Sem indicação. Porque assim, eu tinha visto uma pesquisa que foi feito muito teste na questão com ratos, né? E aí, eu tava vendo até a comparação, né? O peso de um rato, a quantidade que foi dada ali para o rato, a quantidade que você dá para uma pessoa que está obesa. É muito gigante, né? Porque tá se falando muito da questão dos riscos. Que aí eu vou vir para a questão dos riscos, né, João? Você tinha até me encaminhado uma matéria sobre isso. Você lembra? Lembro. Que essas drogas podem chegar a causar, por exemplo, algo relacionado a câncer de tireoide, a pancreatite,
pancreatite. Isso. E aí, eu estava pesquisando e verificando isso. Então, isso é fato? Existe esse risco mesmo? Entendeu? Então, eu queria Isso. Ou ainda é muito... Vamos lá. São drogas muito novas nesse Que ainda sentido, não mas tem já estudos pra existe. isso. Na verdade, assim, elas se popularizaram recentemente, mas elas não são drogas tão novas, não. Elas estão aí há mais de 10 anos, entendeu? No mercado. O que é que acontece em relação a esses riscos? E aí eu vou falar especificamente de cada um, né? Então, os grandes questionamentos do uso dessas medicações é a história da pancreatite e a história do câncer de tireoide. Isso, tá? Vamos lá. Primeiro, do câncer de tireoide. Nos estudos foi visto que essa medicação ela estimulava uma célula específica na tireoide de roedores, tá certo? Isso não foi visto em humanos. De toda forma, se tem, né, esse dado em pacientes com histórico de câncer medular de tireoide. Então, é um câncer muito específico. Então, primeira coisa, a medicação não causa câncer. Tá. Perfeito. Ponto. Tá certo? Mas, em pacientes que têm essa predisposição familiar a ter câncer de tireoide do tipo medular, que é um câncer muito específico de tireoide, a gente evita usar porque os dados não são suficientes. Aí só queria São reforçar. conclusivos. Daí a Isso. importância de você não tomar de qualquer forma. Porque, como você Exatamente. tem falado, Andréia, antes estava liberado, qualquer pessoa podia comprar, sem uma prescrição médica. Até que né? precisava, não encontrava nas Não farmácias. encontrava porque estava todo Isso. mundo, E a gente né? trazendo fora, Trazendo né? fora, Mercado paralelo. E aí, se você não tem esse conhecimento prévio, você está terminando, indo correr um risco. Aí sim, você está indo Exatamente. correr um risco, Isso, né? Se não tem esse exatamente. conhecimento prévio, não tem acompanhamento Isso. de um profissional de analisar você para ver se vai ser indicado ou não. Isso. Tá. E geralmente, né, quem tem o histórico de câncer medular de tireoide, essa pessoa ela vai saber, porque câncer medular de tireoide ele é um tipo de câncer que aparece em idades mais precoces. Então, geralmente, a pessoa que está sob risco, né, ela já vai ter o histórico, ela já vai saber desse histórico, tá certo? Então, assim, realmente isso é uma coisa que meio que caiu por terra, mas que a gente, em pacientes com essa predisposição, a gente acaba evitando o uso. É específico do específico. É muito específico. A história da pancreatite. O primeiro estudo randomizado que foi feito, né, que foi um estudo lá atrás, que foi feito com a liraglutida, na época era o Victoza, né, ele foi feito e era um estudo específico com diabético, certo? Então, pacientes diabéticos. Nesse estudo foi visto alguns episódios de pancreatite. E aí se pensou, a medicação causa ou não causa pancreatite, né? Vários outros estudos foram feitos para tentar ver isso e nenhum outro estudo conseguiu demonstrar isso. Então, esse estudo mostrou, mas os outros estudos subsequentes que tentaram, né, refazer esse cenário, eles não conseguiram mostrar isso. Inclusive, foi publicado há um mês e meio atrás, mais ou menos, um estudo que mostrava que pacientes em uso de GLP-1, que tiveram pacientes diabéticos, que tiveram pancreatite, em uso de GLP-1, a recuperação deles era melhor do que os pacientes que não usavam. Então, parece que ele não causa, além de não causar, ela protege. Ele protege, né? Ele traz benefícios. Exatamente. Porque o próprio paciente diabético, então, ter diabetes, já aumenta o risco de pancreatite pelo menos 5 vezes. Tá? Já tem isso. Então, o paciente diabético, independente de estar usando ou não GLP-1, né, estar usando nossas canetinhas, ele já tem um risco maior de ter pancreatite em relação à mesma população. Então, assim, a gente orienta o paciente, a gente orienta exames, né, exames, a gente faz acompanhamento e tudo mais, orienta sobre os sintomas, mas hoje é uma coisa que a gente até evita falar na consulta, né? A gente acaba não falando, a não ser que o paciente questione, porque, assim, a evidência ainda ela não é totalmente robusta para dizer causa, não causa, né? E aí, todo dia surge alguma coisa de positiva, mas também de negativa. E a gente sabe que tem muito viés mercadológico também. Sim. Porque são medicações que mudaram o paradigma de muitas coisas, inclusive prejudicando os lucros de algumas... como é que eu posso dizer? Diminuindo o lucro de alguns segmentos de mercado. Ah, tá. Entendeu? Ela ocupou esse espaço, né? Exatamente. Então, termina tendo essa concorrência e aí eu vou gerar algo negativo, porque hoje na internet o que eu lanço termina se espalhando. Então, se eu não chego para quebrar isso, o negócio se propaga. Exatamente. Tá. E para nutrição, assim, é uma oportunidade também da questão da
reeducação alimentar, né? Sim. Nesse sentido, essas canetinhas que a gente tanto fala, porque ela se popularizou de uma forma que todo mundo quer fazer uso, né? Então, ela veio, né, no perfil do diabetes, da obesidade, mas hoje em dia as pessoas querem perder 4, 5 quilos hoje, estão fazendo uso da canetinha, às vezes de uso frequente. Eu tenho colegas minhas, né, que são teoricamente magras e tomam a canetinha já há anos para manter o pano. Quer dizer, ela quer ficar comendo tudo que ela quer, né, que ela gosta, e ficar tomando a canetinha para ficar mantendo teoricamente o peso. E isso é tranquilo? Né? Claro que não. Né? Porque, assim, se a gente olhar, o uso das canetinhas, muitas vezes, né, depende muito, né, do perfil de cada paciente, da dose que ela vai tomar. Mas o que é que a gente recebe muitos pacientes que tomam, né, às vezes por indicação médica mesmo, né, que paralelamente tem que ter o tratamento nutricional, tem que ter a indicação de fazer uma mudança de estilo de vida. A atividade física, ela tem que estar com isso paralelo, para que quando a dose for diminuindo, ou quando for desmamar futuramente, enfim, ou quando ela não puder mais comprar, não sei, ninguém sabe o futuro, ela consiga ter, né, uma segurança de consiga manter esse peso, né? A gente sabe que existe uma faixa de peso que pode ser, né, de 5% a 30%, pode ser ganho de 10% a 35% de peso recuperado depois de uma perda dessa. Mas, assim, o que acontece é que as pessoas hoje gostam muito mais da facilidade, né? E quando a gente fala que para ganhar peso é muito rápido, porque hoje em dia tem, né? O mundo aí, o mercado cresceu muito, né? Os industrializados, os embutidos, né? Os ultraprocessados que a gente fala, o que a gente chama, que o Johnny já até citou aqui, né? Os disruptores endócrinos são substâncias que tem nos alimentos ultraprocessados que a gente nem sabe, mas que mexem com os hormônios. Então, às vezes, a gente está fazendo uma dieta com pouca caloria, comendo pouco e não emagrece. Aí olha, eu não como quase nada. Quando você vai ver, realmente, em termos de caloria, a pessoa às vezes não come tanto. No entanto, os alimentos que ela consome, a escolha que ela fez, falta nutrientes, ou ela come muitos alimentos que têm disruptores endócrinos, que mexem no metabolismo, desregulando fome, saciedade, entendeu? Desregulando o funcionamento de tireoide, que mexe com o metabolismo. Então, isso desregula e ela começa a não perder peso. Das pessoas que tomam especificamente as canetinhas, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né? A gente tende a aumentar, né, o consumo de proteínas, porque tem vários estudos que mostram, né? A perda de massa muscular, ela pode acontecer porque você não come. Então, assim, você não sente... realmente, as canetinhas, elas inibem o apetite. Era isso que eu queria saber, como é que elas funcionavam nesse sentido. Elas inibem o apetite. Não, tem paciente que chega e faz assim, eu não consigo comer. Eu não consigo comer coisa sólida. Então, a gente tem que usar das técnicas dietéticas da nutrição para tentar criar shakes com suplementos, com proteína, whey protein. Às vezes, até a gente bota o whey protein normal e o paciente sente alguns desconfortos gástricos. Aí, a gente vai para a proteína vegana, né, que às vezes eles toleram mais. Cada paciente responde de um jeito. Então, a gente precisam ser suplementados, sempre. Eles precisam ser suplementados. Ou seja, João, não é só pegar a canetinha, vamos lá e emagrecer. Tá tudo resolvido. Eu acho que a Andréa trouxe uma palavra importante, que é a questão do estilo de vida. Você vai ter que mudar, né? Porque, como vocês falaram, ele é um tratamento, né? Ele é um tratamento, que é importante. Se a obesidade é uma doença, ele é um tratamento. Ele auxilia. Mas você vai chegar em um ponto que você não precisa tomar ele a vida inteira, né? Não, vai chegar como é que funciona isso? E também outro questionamento que eu tenho, outra dúvida que eu porque tenho. Eu acredito, a gente até estava conversando com isso. Eu digo, Johnny, a gente conversando no dia que a gente estava lá no centro de pesquisa, eu disse assim, eu acho que devem chegar algum dia, será que vão chegar numa dose de manutenção para que o paciente não pare e retorne o peso? Como é que está isso, né? Eu acho que o Johnny explica isso melhor. Pode chegar também, assim, eu até aproveitando aí, não atrapalhando a pergunta, mas até seria o caso de uma anorexia... desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. Sim, exato. Pode ser. Pode acontecer. Já existe alguma coisa também nesse sentido? Então, vamos lá. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração aqui, tá certo? Então, obesidade é uma doença crônica. Obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Tá? Então, o paciente com hipertensão, o paciente com diabetes, a gente pode diminuir dose, trocar medicamento, mas a gente nunca vai parar de tratar esse paciente. Certo. Análogo do GLP-1 foi uma medicação que foi desenvolvida para poder ser utilizada a vida toda se o paciente quiser. Então, se o paciente quiser tomar Ozempic, Mounjaro, a partir de hoje até o fim da vida dele, ele vai poder tomar. A dose a gente ajusta de acordo com a resposta e a necessidade desse paciente. Ou seja, com acompanhamento sempre. Exatamente. Tá. Isso é um ponto.
tá certo? As pessoas perguntam, mas ela não vai causar algo no futuro? Diabetes é uma doença crônica. Ela foi criada para tratar diabetes. Entendeu? Então, ela pode ser utilizada. Isso já é bem demonstrado, tá certo? Só que a doença obesidade, ela é uma doença que tem um tratamento multimodal. Então, não é só usar medicação. Né? Vou usar a medicação e ok, é isso e acabou. Não vou fazer mais nada, só nada. com a medicação. Exatamente, porque aí a gente entra em outros pontos importantes. Qualquer medicação, seja ela da mais simples até a mais cara, ela tem os seus benefícios e ela tem os seus ônus, né? Os ônus e bônus. Exatamente. Então, quando a gente pensa no GLP-1, no emagrecimento, na canetinha, a gente tem um risco de perda de massa muscular se a alimentação não for ajustada, se a atividade física não for ajustada. Isso. Então, é um paciente que precisa estar bem suplementado de proteína, é um paciente que precisa estar bem hidratado, é um paciente que precisa realmente ter uma dieta equilibrada para poder realmente aproveitar o máximo desse processo de emagrecimento. Isso é um ponto, tá certo? Se esse paciente apenas está tomando a medicação, naturalmente, né, a gente vê também muita gente reclamando de efeitos colaterais, de efeitos adversos, de uma perda de peso indesejada, de uma qualidade ruim de perda de peso, é porque basicamente é um paciente que vai lá na farmácia, pega, se injeta de qualquer jeito e sem ter acompanhamento do profissional, sem ter fazer o estudo para saber a questão de suplemento, o que é que ele está precisando, a necessidade. Eles simplesmente param de comer. Eles simplesmente ficam sem comer. Tem uma paciente que chegou para mim e disse, eu estou o dia todo sem comer, eu só como de noite um pouquinho. Eu já estava tomando há muito tempo. Quando ela chegou para mim... Então, você já recebe casos dessa situação. Ela já estava tomando as canetinhas há anos. Ela estava com acompanhamento do médico, tomando. Mas ela disse que, né, na época que ela fez, ninguém tinha encaminhado ela para procurar nutricionista. Ela começou a tomar e ficou sem comer. Aí ela disse que estava odiando a perda de peso agora, porque ela estava flácida demais, porque ela estava... tanto sedentária. Então, assim, e uma pessoa mais velha, e ela não era uma obesa, ela era um sobrepeso. E uma pessoa mais velha, né? Ela tinha uma pessoa já com 49, 50 anos. Então, assim, perder massa muscular no contexto dela, tomando de forma inapropriada, não é algo positivo para a saúde. Né? Não é algo positivo para a saúde, porque ela estava tomando de forma aleatória. Entendeu? E sem então, essa questão da suplementação. É o ônus e bônus, entendeu? A história do ônus e bônus. Isso. Eu vou perder peso, mas eu vou tentar segurar aqui a minha massa. Não estamos falando de um paciente obeso, que aí é a doença. Estou falando da paciente com sobrepeso, que começa a tomar por conta própria. E aí ela fica, né, numa perda de massa muscular abrupta, quando a gente vai avaliar. Depois vem toda a questão óssea, todos os outros problemas que o processo de envelhecimento pode levar também. E outra coisa, a perda de massa muscular, né, a gente fala muito, a medicação vai causar perda de massa muscular. Todo o processo de emagrecimento sem ajuste de proteína e sem exercício, ele vai fazer perder massa muscular. Todo mundo perde. Seja só com dieta, seja com cirurgia bariátrica, o paciente que está perdendo peso, ele vai perder massa muscular. Isso não é uma característica única da caneta, entendeu? Não é o medicamento, é as consequências do emagrecimento. Exatamente. É um emagrecimento feito de qualquer jeito. De qualquer jeito, sem pensar na parte nutricional, sem pensar na atividade física, né? Então, isso é fundamental. Então, é muito importante falar isso aqui, porque a gente pensa, a canetinha está causando isso, mas não é. Pensa que é só a caneta, exatamente. Porque você tem uma perda de peso que ela é quantitativa, né? Você está perdendo na balança, mas essa perda de peso, ela tem que ser qualitativa. E aí, esse processo desse acompanhamento multidisciplinar, ele é muito importante. E um profissional que eu sempre vejo que ele é pouco falado, é pouco citado quando a gente fala de processos de emagrecimento, e que aí eu quero chamar realmente isso, aproveitar esse espaço, é o profissional de saúde mental. Psicólogo. O psicólogo. Perfeito, Johnny. Precisa demais. O psicólogo, ele tem um papel aqui fundamental, central. A gente precisa ter o psicólogo ali no nosso lado. O paciente, ele precisa entender que ele precisa melhorar a relação com a comida e que essa relação conflituosa, né, essa relação, às vezes, esse distúrbio alimentar que ele tem com a comida, ele pode ter raízes lá atrás, né? Na bariátrica já existe, né? Isso. De certa forma, né? Mas... existe a indicação da bariátrica, né? De ter uma avaliação para fazer, mas depois fazer, né? Mas o pós não. Mas depois muitos não vão mais. Sempre, e é fundamental, né? Principalmente no pós. A história ele está dizendo que no bariátrico, ele está dizendo que o bariátrico,
precisa da autorização do psicólogo para poder fazer a cirurgia. Sim. Mas depois, não necessariamente eles ficam. Muitos não dão continuidade. Sim, não existe esse reforço. Ele abandona o tratamento porque ele perdeu o psicológico. peso, chegou Isso. no peso. O objetivo dele até então foi Era atingido, perder. mas não pensou A no maioria. que pode causar Exatamente. Vem o posteriormente, né? alcoolismo, vem, né? Aí, outras na bariátrica já desequilíbrios, começa na a bariátrica. eles vão suprir aquilo com outras coisas. Isso. Né? Exatamente. Suprir a comida, vamos supor, eles vão para outro gatilho, digamos assim. Então, assim, isso foi muito legal do Johnny falar, porque Muito realmente importante. a importância desse paciente se entender esse processo dele com a comida, entendeu? Porque é uma relação com a comida. Às vezes tem gente que qualquer problema que tem descarrega da comida. Então, mas isso tem um gatilho que às vezes é na sua infância. E que precisa ser tratado. Eu tenho um paciente que dizia o E seguinte... muitas vezes ele está, né, no estado de obesidade justamente por isso, né? Eu tenho um paciente que dizia o seguinte, que desde pequeno, todas as vezes que ele ia almoçar, a mãe dizia, botava o prato dele, né, para comer e dizia, não pode deixar nada do prato, tem que comer tudo. Questão cultural, né? Cultural. E ele comia... E ele, criado ele- assim. e ele Foi criada também. e ele assim. sempre comia tudo. Ele disse que tinha uma relação, ele descobriu isso depois. Ele disse, Andréa, todas as vezes que eu ia para qualquer lugar, se fizesse um prato para mim, eu desse um bolo, às vezes eu nem queria comer, mas aquela voz ficava. Sim. Não Tem que comer deixa, é tudo, feio. Não pode é feio. estragar, É um pecado. É pecado. Quando é pecado, essa palavra eu já Isso. ouvi. Alguém lhe oferecer estraga. algo, um bolo, não, tem que aceitar, é feio. Assim, a criança, ele disse que Isso. aquilo soava. Que todas as vezes que ele botava no prato, um self-service, né? Botava lá no prato, e quando ele começava a comer, então ele já estava saciado. Digamos que ele botou a mais, né? Porque aquele Isso. prato do self-service é desse tamanho, né? É pra gente encher mesmo. Mas às vezes a gente bota, e às vezes a gente se sacia com a metade. Aí ele disse que às vezes se saciava, mas ele lembrava daquilo e comia até o final, entendeu? E foi uma coisa que ele precisou trabalhar, né, psicologicamente, para Isso. poder até diminuir, para ele ir lidando com isso, começar a dizer não com a comida. Ele não conseguia. Então a gente percebe muito que é um trabalho de equipe, né? Exatamente. É um time que tem que ser formado aí para ajudar, Exatamente. Ninguém. Você pode ser o melhor profissional, você pode ser o melhor médico com titulações, com artigos publicados. Ninguém consegue centralizar o tratamento da obesidade sozinho. Não. Ninguém consegue ajustar dieta, treino, relação psicológico. Então, sim, esse paciente tem um endócrino da confiança dele, tem um nutricionista, tem um psicólogo. Por mais que esses profissionais não trabalhem juntos, né? Mas precisa ter essa rede, entendeu? A gente está falando aqui realmente da obesidade. Não é aquele paciente que de repente viajou, foi passar 15 dias em outro estado e ganhou 3 quilos. Não é isso. É realmente a obesidade enquanto doença, né? E isso realmente precisa de um tratamento muito bem estruturado, porque senão a chance de falha é muito e grande. por um tempo, né, prolongado. Não é uma coisa que acontece. É um processo, né? Porque eu acho importante também se é. colocar na cabeça que é um processo, né? Porque todo mundo quer tudo muito rápido, né? Hoje em dia a gente vive no mundo do imediatismo, né? É. Tudo tem que ser muito rápido. As pessoas querem a resposta muito rápida, né? E quando não vê o resultado rápido, já meio que abandona. Estou falando muito da parte nutricional. Acho que você já pegou Isso, muitos, né? demais. Pacientes que chegam, querem um resultado imediato. Demais. A gente vê muito hoje, né? Que eu trabalho muito com mulheres e nessa faixa acima dos 40 anos, a gente recebe muitas mulheres que vêm, né? Tô na menopausa, assim, a menopausa é o fim, a menopausa, né, já acabada, né? E aí a gente começa a desconstruir isso, né? Escrevi até um livro que eu vou lançar agora na Bienal, né? Você pode ser feliz na menopausa. Ai, né? que massa, Mostrando velho. que o processo de envelhecimento, ele é resposta de uma vida lá para trás. Então, assim, né, tô chegando aos 60 com a construção de uma vida toda. Isso. De cuidados, O que foi de que eu atividade fiz, física, né? Para ter, na verdade, não esteticamente, eu tô falando para ter autonomia, para me levantar da cadeira, para poder andar. Mobilidade. Tô prestes a chegar meu primeiro neto, para me embolar no chão, para ter, né? Para viver isso de uma forma mais plena e com saúde, já que hoje em dia a expectativa de vida é muito grande. Então, se a expectativa de vida hoje aumentou e a gente pode chegar aos 100, né? Bem que eu digo assim, né? Caminhando, andando, Isso. né? Autonomia, Podendo conviver. né? Com uma certa Então, assim, autonomia. se eu quero isso para minha vida, eu tenho que fazer algo e a hora é agora. Então, tem várias coisas. Eu acho que a idade tem um pouquinho disso, né? Ela traz algumas reflexões que a gente precisa dar uma pausa e dizer o que é que realmente me faz feliz daqui para frente. Eu fico dizendo à minha filha, olha, eu tenho mais passado do que futuro. Então, agora eu tenho que pensar muito mais na qualidade do que eu quero, de onde eu quero estar, do que me faz bem. Porque é isso, a vida é isso. Então, o fato da gente, né,
trazer isso para a vida da gente em relação aos cuidados com a saúde como um todo, eu acho que isso é uma reflexão muito válida, né? E eu fico trazendo sempre isso. E, de certa forma, nunca é tarde, né, André, para começar, né? Não. Mesmo que Tem que você não começar. tenha tido um histórico muito grande, vamos dizer assim, tenha tido esse cuidado desde cedo, mas pior é estar Não, pior é ficar parado. Não, é isso que eu estou dizendo. Né? E eu digo que tem uma linha limítrofe, sabe? 40 e 45 anos aí. Claro que a pessoa pode chegar aos 60 e começar a se cuidar. Pode, mas não vai ser mais a mesma coisa. Porque às vezes você já chega, Josil, com a osteopenia, sequelas, né? com diabetes, tomando não sei quantos remédios já. Entendeu? Então, às vezes, você já chega com as doenças instaladas. Mas nunca é tarde, tem que fazer exercício. Decidiu fazer com 60 anos. Tenho 60, não vou fazer mais. Não, tem que fazer. Não é sobre isso. Mas quando a gente se atenta, entendeu? Quanto antes, melhor. É nesse sentido. Entendeu? Mas eu eu digo que a acho que janela isso da oportunidade é aos 40, 45. Aí é tipo assim, o start é agora. Vamos embora, né? Entendeu? Cuidar. O start para os cuidados mínimos que a gente tem que ter. Eu digo mínimos, né? Que é a atividade física, prestar mais atenção no que consome, suplementação, que às vezes é necessária, porque com o avançar da idade a absorção muda, a gente às vezes precisa de quantidades maiores de nutrientes que a correria do dia a dia não faz a gente consumir. Então, às vezes, a gente precisa suplementar. A gente e às vezes vê, né? A gente já está vendo, né, algumas coisas, alguma mudança até das novas gerações, né? É o que está se falando mais de menos bebidas, já tem a geração parece atual, que já eu acho há que uma mudança, já tá, né? mudança. É muito A focado época da na gente atividade jovem era física. muita farra, muita bebida. de Hoje já- beber até era. cair, A né? atividade física, A gente eu tiro era da pelo época meu, hein, que da meus Midô, filhos em que casa, tem que beber eles até têm de manhã. muito cuidado com a alimentação, que é algo que eu não tinha comido de tudo. Ainda tenho isso um pouquinho. Eu acredito que estão dando um ré, será? E a gente vai voltar aos tempos antigos, porque não tem mais para onde subir em relação à indústria, a tudo que tem acontecido com a alimentação. Eu acho que vai ter que dar um retrocesso aí. Tem que ter um retrocesso aí. Tem que ter. Né? Passa verdade. a marcha ré e vamos voltar ali para aquele tempo, né, como era essa alimentação, mais tempo para comer em casa, comida feitinha ali Comida no fogão. mesmo, né? Comida Comida de verdade, né? Que eu acho que é aquela sentar na importante. caixa, sentar na lata. Eu acho que é Isso é importante. E a gente tá chegando ao final, vocês acreditam? De verdade, já tá no finalzinho. Tempo E estourado. eu fiquei, assim, com duas curiosidades, uma com a Andréia, com o Dr. Johnny aqui. A sua foi quando você falou que você pode falar de forma rápida aí, Certo. tá certo? Por conta do nosso tempo. certo. Mas, assim, você falou que a paciente já chegou para você utilizando a canetinha por muito tempo, né? Sem ter uma suplementação, sem ter uma atividade física. Isso. Já perdendo a massa, né, e tal lá. Perdendo saúde, né? Perdendo saúde. É. Foi possível recuperar? Minha pergunta é essa. Foi possível recuperar? Não, totalmente. Né? Uma paciente de 53 perfeito. É anos, uma importante paciente isso, de 53 anos, que estava há quase 1 ano e pouco tomando, sem fazer nenhuma. Então, assim, ganhar massa muscular depois de 50 anos, sem fazer atividade física e sem ter uma boa alimentação, é quase impossível. Não vou mentir para vocês. Perfeito. Não, eu queria a trazer isso verdade. até como um alerta mesmo, sabe, João? Precisa né? de Porque- exercício, com de certeza. força, de resistência e de proteína e outros nutrientes. A gente fala proteína, né? Mas como carro-chefe, mas precisa do carboidrato também de qualidade, né? Para que tenha essa construção de massa muscular. Então, assim, um alerta importante isso. isso. Então, vai querer fazer uso da canetinha, tem que ter o time de médicos mesmo. Como o Dr. Johnny falou aqui, talvez não são juntos, mas você tendo todos esses profissionais dando esse Isso. suporte é fundamental. Isso é um ponto, né? E a última pergunta, sim, é porque esse tema iria mais, viu? É o que eu tô tentando reduzir aqui. Eu escutei, aí tu vai precisar se é mito ou verdade, ou se ainda é início, não sei, que com essa questão da canetinha, talvez a bariátrica saia do jogo. Sabia que eu estava esperando. E a gente chega com outro procedimento saindo dessa parte da bariátrica. Olha, veja Quem só. sabe? Vamos falar Coisa hoje. diferente. Tá, hoje, certo. Hoje isso está bem distante. Certo, né? ok. Então, assim, a bariátrica ela ainda é um tratamento muito útil para determinados grupos de pacientes, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela não significa que o paciente falhou. Naquele paciente, naquele perfil de paciente, a cirurgia bariátrica, ela é a indicação. Então, para aquele paciente, é aquilo. Não significa que o paciente que se submeteu a uma cirurgia bariátrica é porque ele fracassou. Não, não é isso. É que naquele momento, porque assim, as canetinhas são caras.
Sim, é um tratamento Não é- caro. não é todo mundo e não que- é só uma Pode. dosezinha que você vai Exatamente. tomar, né? Não é só, Exatamente. não é só uma caixinha, não. Não é todo mundo que tem 1.000, 2.000 reais por mês. Só pra caneta, fora o Só resto. para caneta. Fora acompanhamento com os profissionais, Suplemento. suplemento, academia. É um custo alto. Enfim, é um custo agregado, entendeu? Novas medicações estão surgindo com grande potencial de grandes perdas de peso. Fato. Só que, à medida que as medicações vão evoluindo, as técnicas cirúrgicas também vão evoluindo. Então, assim, não dá para dizer que é o fim da cirurgia bariátrica. Não dá, né? Ainda Não não. dá. Ó, a gente vai deixar isso aí com uma reflexão, né? Exatamente. A gente vai deixar para próximos episódios. Assim como a questão do jejum. Sim, Vamos bater um papo sobre jejum qualquer dia. É outro tema, interessante, mas é importante, outro verdade. tema. Outro tema, Que assim. talvez até, né? Tem dependendo- indicações para umas coisas, para tem- outras não. Isso. Né? E A forma de usar é. se tiver uma orientação e se realmente chegar à conclusão que tenha uma viabilidade, é também uma solução, porque o desembolso, né, para as Quer dizer, para pessoas mais... depois, para como usar como estratégia. Depende. Não, é. desembolso financeiro. Financeiro, ele que faz, não é existe, menor do que ele fala em relação É, a não isso. tem. É, porque eu já explicava, mas não dá tempo. Gente, dá não, olha só. Começar isso a aqui- falar. Mas essa aí foi só para jogar uma cigadinha. Como a gente já sabia, era um episódio que ia render. Isso. A gente sabia Isso. disso, né? Então, assim, vocês estão aqui convidadíssimos para a gente dar continuidade à parte 2, tá certo? Vamos embora. Com outras estratégias. E queria, assim, agradecer de coração mesmo. Foi muito bom, importante, Sim. tá? Importante. Vocês tiraram muitas dúvidas que eu tenha e que muita gente, com certeza, também. Né, João? Vão cobrar a consulta. Viu? A gente sempre encerra nosso episódio com um brinde. Bora lá? Vai lá. Vamos lá. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.